Seja bem-vindo ao curso de extensão em Educação Matemática na Educação Infantil, aspectos teóricos e metodológicos para a docência especializada. Eu sou o professor Dr. Flávio de Souza Pires e ficarei responsável por oferecer esse curso de extensão a todos vocês interessados. Atualmente, sou aluno do curso de licenciatura em Pedagogia da Uninter, no Polo de Guarapari, no estado do Espírito Santo. Essa é a nossa primeira aula, onde farei uma breve apresentação do curso e também do campo profissional e científico da educação matemática e como ela tem contribuído para a educação infantil e o ensino de matemática em geral. Quando eu digo aqui docência especializada, é aquela docência que leva em consideração aspectos conceituais específicos de cada disciplina escolar. Então, para esse curso, a gente vai tratar especificamente do ensino de matemática na educação infantil. Antes de começar o nosso curso, eu gostaria de me apresentar a vocês e trazer um pouquinho da trajetória acadêmica que possuo e, obviamente, uma das justificativas para que eu pudesse oferecê-lo. Já sou doutor e mestre em educação pela Universidade Federal de São Carlos, que fica no estado de São Paulo. No período do meu doutorado, realizei um doutorado sanduíche no Departamento de Educação Urbana da Rutgers University, que fica no estado de New Jersey, nos Estados Unidos. Esse estágio foi no período de 1 ano, onde eu tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre como fazer pesquisa numa universidade americana e também sobre os processos educacionais na educação urbana. Também sou especialista em ensino de matemática pela Faculdade da Região Serrana, na região serrana do Espírito Santo, em didática e metodologias ativas de aprendizagem pelo Centro Universitário Unifavene, de Guarulhos, no estado de São Paulo, e também em educação matemática comparada pela Faculdade de Brasília, em Brasília. A minha primeira formação é licenciatura em matemática, já sou professor em efetivo exercício do magistério nessa disciplina específica e também fui formador em cursos de formação contínua para educação matemática em diferentes níveis de ensino e modalidades, presencial e virtual. Então, essa trajetória toda, acadêmica, profissional e pessoal, me incentivou muito a elaborar e construir esse curso para os professores que ensinam matemática, sobretudo aqueles que não são da área específica, mas que também ensinam matemática. Vamos falar um pouquinho de como será esse curso em termos de cronograma. Hoje nós iniciamos então a primeira aula com uma apresentação do curso e falaremos um pouquinho sobre o campo científico e profissional da educação matemática. Amanhã, dia 19 de janeiro, falaremos sobre as matemáticas e as suas metodologias de ensino. Nesse tema, abordarei diferentes metodologias de ensino e influências do pensamento pedagógico nas metodologias de ensino de matemática. No dia 20 de janeiro, tratarei do tema A Escola como Espaço de Aprender e Fazer Matemática. A escola também pode ser um espaço rico, e profícuo para que em momentos lúdicos as crianças possam produzir matemática e é sobre isso que falaremos na terceira aula. A quarta e última aula, no dia 21 de janeiro, nós trataremos então especificamente
da educação matemática na educação infantil. Algumas sugestões e propostas, né, metodológicas que pesquisadores já apresentaram em diferentes publicações, que ajudam os professores na sala de aula. Todas as nossas aulas terão duração de 1 hora, se iniciarão no meu canal do YouTube, né, às 20 e terminarão às 21, e sempre vai estar disponível lá, respeitando então os horários e as datas aqui estabelecidas. Então, a primeira aula vai estar disponível às 8 horas do dia 18 e a última aula, que é a quarta, estará disponível às 20 horas do dia 21 de janeiro. Você vai poder reassistir esse curso quantas vezes for necessário, tá? E ele vai estar disponível até o dia 25 de janeiro, que é quando termina o prazo para fazer uma atividade avaliativa em relação ao nosso curso, porque ele prevê certificação. Mas não se preocupe com a atividade avaliativa, não é prova, é apenas uma forma da gente conhecer um pouco melhor as percepções de vocês no curso e também se ficou consolidada, né, alguns conhecimentos, algumas aprendizagens. Bem, então, basicamente do que se trata esse curso, né? Qual assim a descrição dele? Então ele está voltado para a educação infantil, e a educação infantil é um espaço de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo muito importante na infância. E aí a gente vai ter, nesse contexto da infância, o desenvolvimento cognitivo, pessoal e todas as relações sociais que as crianças começam a ter, né, por meio do seu ambiente, da sua vivência, das suas experiências. Muitos conhecimentos vão sendo adquiridos nesse período, e um deles é o desenvolvimento do pensamento matemático, sobretudo do pensamento lógico-matemático. E esse curso se propõe a estabelecer aspectos teóricos e metodológicos para ser discutidos, pensados ou até, às vezes, reaplicados, né, para a gente verificar se as possibilidades são factíveis ou não em diferentes contextos. A terminologia que eu uso aqui, professores que ensinam matemática, diz respeito aos professores que não têm formação específica no curso de matemática, mas que de alguma forma, como docente, como educador, como professor, ensinam conteúdos de matemática, ensinam matemática. O principal profissional que temos com essa característica é o pedagogo, né? O professor dos anos iniciais, né? O professor da educação infantil, que costuma ser polivalente. Além da alfabetização e do letramento na língua materna das crianças, há também a alfabetização e o letramento em matemática e nas outras ciências. Então, quando utilizamos esse termo em educação matemática, professores que ensinam matemática, é uma forma de englobar, de incluir e democratizar todos aqueles profissionais que ensinam matemática de alguma forma. E, obviamente, são especializados para isso, né? Professores com formação em licenciatura. Bem, vamos falar então sobre a frequência e a avaliação no nosso curso de extensão. Esse curso prevê a você uma certificação de 8 horas. Nessas 8 horas estão contabilizadas as horas de videoaula que você vai assistir aqui no canal do YouTube e também as atividades extras que você fará.
a partir das minhas indicações ou orientações, né, a livros, a canais, a artigos, enfim, a leituras que possam te interessar e enriquecer ainda mais esse processo formativo. Bem, além, né, dessas 8 horas, para que você possua essa certificação, é necessário que você esteja inscrito no curso. Se você está assistindo esse vídeo é porque você já se inscreveu, né? Mas se você não tiver ainda inscrito, por favor, entre em contato ou comigo ou com quem te indicou para enviar o formulário de inscrição. A frequência, né, do curso, ela vai ser avaliada pelos comentários que serão feitos nas videoaulas. Então eu peço, por gentileza, que todo cursista inscrito comente as videoaulas, né, como forma da gente contabilizar sua frequência, que deve ser durante os 4 dias, não prevê falta, é necessário você estar presente nos 4 dias. Como é uma atividade assíncrona, você pode assistir em outro momento, não necessariamente na hora que o vídeo será liberado no YouTube. Então você tem até o dia 25, né, que é o dia da avaliação final, para assistir todos os vídeos, fazer os comentários necessários, né, do que vocês acharem propostas, sugestões, críticas construtivas. Não deixem de fazer seus comentários para a gente ter a certeza do compromisso entre nós e que você participou desse processo formativo. Além, né, de estar inscrito no curso e de comentar as videoaulas, para você receber o certificado, será necessário fazer uma atividade avaliativa no final do curso, que vai ser no dia 22, o curso acaba dia 21, mas ela vai ficar disponível até o dia 25. Vai ser apenas um formulário composto por uma questão aberta, onde você vai falar um pouco das suas percepções sobre o curso. Não é nada tão difícil ou elaborado para os cursistas. E depois 5 questões de múltipla escolha acerca dos conteúdos que trabalhamos aqui nesse curso, para entender um pouco da consolidação do conhecimento de vocês. Tudo bem? Então, em relação à frequência e avaliação, são essas informações que eu tenho para dar a cada um de vocês, cursistas. O principal objetivo do nosso curso é apresentar a educação matemática como um campo científico e profissional que contribui para a qualidade do ensino de matemática escolar e práticas bem-sucedidas que já vem acontecendo. Durante toda essa minha formação, né, acadêmica e profissional, já passei por muitos lugares, por muitas escolas, em que os professores nunca tinham ouvido falar da educação matemática e dos materiais, né, que nós, educadores matemáticos, produzimos para ajudar no ensino de matemática, sobretudo em questões envolvendo dificuldades relacionadas à aprendizagem e o ensino de determinados conteúdos específicos. Bem, mas nesse curso a gente vai, então, reconhecer a educação matemática como um campo acadêmico e profissional, né, por meio de pesquisadores dessa área, apresentar algumas contribuições, porque já são muitas, da educação matemática para a educação infantil, e oferecer também sugestões e possibilidades de se praticar e de se fazer matemática na infância, né, de forma lúdica e não algo entediante, maçante, chato, né, ou aquele bicho de 7 cabeças, um monstro, que às vezes acaba se tornando.
é possível aprender matemática, sim, de uma forma muito mais prazerosa e, ao mesmo tempo, compreensível. Essa é a nossa principal ideia aqui. Bem, a principal justificativa para existir esse curso, né, de educação matemática na educação infantil é de reconhecer a criança, né, em pleno desenvolvimento cognitivo, pessoal, enfim, durante esse período da infância. E todo esse processo de desenvolvimento cognitivo, vamos dizer assim, ele se dá na infância por meio da atividade lúdica. Talvez não. Essa é a principal atividade da criança, de acordo, por exemplo, com Leontiev, Davidov, né, didatas russos da pedagogia histórico-cultural, que vai dizer para a gente que a principal atividade da criança é a brincadeira, é o lúdico, né? E é através dessas atividades que elas então vão aprender. Além disso, né, elas também estão num processo de comunicação, de linguagem, seja de forma escrita, de forma falada ou gestual, há sempre uma forma de comunicação. E de tantas outras atividades em que elas se envolvem no ambiente em que estão inseridas e que é sempre muito importante para esse processo formativo e cognitivo. Nós, na educação matemática, já sabemos, por meio de pesquisas realizadas pelo grupo, né, acadêmico, que algumas competências e habilidades relacionadas especificamente ao pensamento matemático não necessariamente são desenvolvidas nesse período da infância, na educação infantil, e que nada tem a ver com algoritmos, procedimentos, técnicas de resolução de problemas, no caso de exercícios, né? Nem problemas são, mas relacionado assim a estímulos ao pensamento lógico matemático que por vezes acabam não sendo oferecidos e que posteriormente as crianças poderão apresentar alguns obstáculos epistemológicos, sobretudo, por exemplo, em geometria, quando não se ensina para a criança a noção de perspectiva, que hoje nós sabemos que é uma ideia, um pensamento que precisa ser ensinado. Não é tão nato ou natural, vamos dizer assim. Principalmente quando se desenha algo com ideia, né, tridimensional no papel. É interessante as crianças saberem o que está longe, o que está perto, né? Através do tamanho, a ideia de profundidade ou até das cores que são utilizadas. Então, são aspectos lúdicos que vai ajudar bastante no desenvolvimento do pensamento geométrico, né? Que também faz parte aí do pensamento matemático. Então, são situações, são vivências, né, que as crianças têm direito a ter, né, para ajudá-las no seu processo de desenvolvimento cognitivo e pessoal. Como eu já disse, a educação matemática tem evidências, né, dos prejuízos de quando esses direitos de aprendizagem, vamos dizer assim, esses estímulos, né, também não são tão potencializados e oferecidos na infância. E isso vai de encontro, né, ao prejuízo na questão do exercício da cidadania ou da leitura de mundo dessas crianças quando elas estão em espaços não escolares. Porque há momentos em que são necessários, sim, fazer uma leitura de mundo um pouco mais específica, né? E
não dar esse direito às crianças de conhecer a matemática acaba, então, deixando elas mais suscetíveis a não compreender coisas do mundo em que vivemos, já que vivemos em um mundo matematizado, né? E já falarei sobre isso. Bem, essa foi a apresentação do curso e agora falarei especificamente da educação matemática como um campo profissional e científico e algumas das contribuições que ela tem oferecidas para os professores que ensinam matemática. Mas antes disso, eu quero fazer um percurso histórico, né, para a gente entender como é que tudo isso aconteceu e como isso se dá hoje em dia. Então, esses são os aspectos teóricos para também chegarmos aos metodológicos. Como eu havia comentado nas justificativas, hoje a gente vive no mundo matematizado, né? Então, há essa matematização do mundo porque temos uma crença que a matemática é a rainha das ciências, principalmente na academia, no campo científico. Para se validar qualquer pesquisa, para se validar qualquer procedimento metodológico relacionados a qualquer investigação, geralmente usa-se ferramentas matemáticas para dizer que aquilo sim está certo e que aquilo funciona. Principalmente em áreas das ciências humanas, como a psicologia, dependendo, né, da especificidade em que alguns profissionais vão seguir no campo de pesquisa ou até mesmo clínico. A gente está envolvido, sim, de muita matemática no mundo, quando a gente vê números em senhas, para a gente se ordenar em filas, quando vai se tratar de satélite, GPS, a posição de todas essas coisas em relação ao espaço em que a gente vive e a localização onde nós estamos, envolve muita geometria, a questão de compreender uma construção dentro e por fora, os andares, como se localizar, chegar em lugares, seja adentrando esses lugares ou olhando no mapa, tem toda uma questão de um pensamento, né, espacial e geométrico, a forma como nós produzimos, né, os nossos meios de consumo, exigem dos profissionais conhecimentos específicos, né, de matemática, para que a gente consiga, então, organizar, às vezes deixar um pouco mais regular, mais padronizado e, às vezes, previsível, né, no nosso caso, para que possamos controlar determinadas situações. Óbvio que isso nunca vai acontecer, né? Poder controlar tudo. Mas em alguns casos a gente tenta contornar isso por meio da matemática. Por exemplo, bolsa de valores, inflação, enfim, tem tantas coisas. Desastres naturais não estão tão ao nosso controle. Hoje em dia conseguimos ter um pouco mais de precisão nas previsões e do que pode acontecer, mas como a gente sabe, são sempre previsões. Não é nada assertivo. E essa é uma das crenças na matemática, que a educação matemática tenta um pouco ressignificar, né? Que a matemática não é uma matemática da certeza em determinadas situações, né? Não necessariamente é a rainha de todas as ciências, mas é uma das ciências que contribui muito para as outras ciências. São crenças que, quando são ressignificadas, principalmente por nós professores,
acaba sendo imprescindível para o nosso trabalho pedagógico, porque a gente começa, né, a ver a forma de ensinar e também de fazer, né, a matemática de uma maneira diferente. Há inúmeros pensadores, enfim, cientistas que confirmam essa ideia, né, de que a matemática é praticamente uma rainha, o deus da ciência, que, como Galileu diz aqui, é o livro do mundo, que o livro do mundo está escrito numa linguagem matemática. E então, como se todo o universo em que vivemos, todas as coisas que conhecemos, elas são regidas pela matemática, que é a linguagem dela, essa linguagem mais específica, né, algébrica e formal, pode prescrever, pode prever situações e em que a gente pode controlar muito bem. Bem, quando a gente trata, na verdade, da matematização do mundo, a gente acaba falando de situações que estão mais relacionadas a questões estatísticas, que é aquela matemática em que a gente considera erros, né? Em que a gente leva em conta as incertezas, né? A insegurança. E quando é usado esse termo, a gente acaba trazendo para a matemática, nesse campo específico, né, em que nós estamos, uma carga um pouco negativa, porque ela desconsidera questões humanas, né, e pessoais. Vamos dar uma olhada aqui nessa charge que diz o seguinte, olha lá. O governo diz que é menor o número de pobres. Isso tá aí uma chamada, um título, uma manchete, e há uma afirmação, né, assertiva, que o governo diz que é menor o número de pobres. Logo embaixo a gente tem um morador de rua dizendo: detesto contrariar as estatísticas. É uma piada, né, de um humor ácido, mas que faz a gente pensar um pouco. As estatísticas, né, vai dizer que o número de pobres aumentou nessa situação fictícia. Aumentou não, desculpe, diminuiu. Entretanto, ainda há pessoas pobres, né? E essas pessoas devem ser levadas em consideração. O número pelo número, nesse caso, não nos é muito importante, porque ainda, né, há situações extremas de pobreza ou de miséria, como retrata a charge. Estamos aqui falando da charge, né? E nesse caso, os números às vezes acabam extrapolando, impondo limites, né, sobre a realidade social. E o que causaria, então, um gelo social sobre as nossas relações com o mundo. Bem, após assim pensar um pouco sobre essas ideias, né, essa forma de matematizar o mundo, Max Weber, um sociólogo, cunhou um termo chamado desencantamento do mundo, em que ele vai explicar que antes as pessoas tinham suas respostas, as suas crenças, as suas verdades, as suas certezas, né, a explicações mágicas a fenômenos que eles não entendiam. Então, havia uma explicação, inventava-se o sentido dele, e ali a gente ia conseguir contornar um pouco fenômenos desconhecidos. Se ocorresse um trovão, era por conta do deus trovão que estava zangado. Enfim, ou porque é enviado por um santo, né, por São Pedro. Daí vai depender da cultura, né, do momento histórico. E a partir da modernidade, com toda a racionalização do ser humano, né, e a evolução das ciências,
a gente já não vai mais usar de explicações fantasiosas para fenômenos naturais, por exemplo, né? Vai haver um desencantamento das pessoas a essas coisas mágicas para explicar os fenômenos. E vamos ter então um processo mais cartesiano, mais lógico, mais dedutivo, né, em que se a curiosidade se investiga, cria-se um método para compreender de fato como aquilo está acontecendo, por que está acontecendo e o que está acontecendo. E aí vai surgir na história da ciência aquilo que a gente chama de método científico em um período em que o homem é importante, né, historicamente, em que não há mais o teocentrismo, né, mas o antropocentrismo, e a ciência vai dar uma guinada. Um exemplo disso é nas ciências e na filosofia da educação, enfim, na filosofia que impactou muito as ideias, vamos dizer assim, até pedagógicas, né, de Platão e Aristóteles, e no caso aqui, René Descartes. Nesse pedaço de foto que está aqui, de foto não, de imagem, isso é uma pintura, né, gente? A gente consegue perceber a concepção de mundo que cada uma dessas pessoas tem aqui, Platão e Aristóteles. Na imagem, o pintor consegue retratar Platão com um livro, né, nas mãos, para indicar ali a sabedoria, alguém que estuda, e um dedo apontando para o céu, fazendo referência à principal característica dele, né, que o nosso conhecimento está no mundo das ideias, né, está acima ali de tudo, na alma do ser humano. Aristóteles, mesmo sendo discípulo, né, dele, aprendendo muita coisa com ele e com outros filósofos, também com o livro na mão para designar conhecimento, mas com a outra mão mais baixa, apontando para a terra, né, para aquele lugar, ele vai dizer que não, esse conhecimento está aqui entre nós, nós os produzimos e, né, é consequência também do que fazemos. Aqui já coisas antagônicas para a gente mostrar, né, entre os dois pensadores e a influência deles, por exemplo, no ensino. Aqueles em que vão levar em consideração mais métodos que são de memorização e outros que vão levar em consideração métodos mais práticos e de vivência com o mundo, de experiências. No caso de René Descartes, ele vai tornar o homem um homem cartesiano, mais lógico, num período em que a ciência vai dar resposta praticamente a todas as perguntas, em detrimento a crenças religiosas, né, ou tradições populares. E esse método cartesiano é um método que vai tentar matematizar todas as explicações. Vamos dizer que vai criar o que o Weber chama de gelo social. Mas nem sempre as coisas vão ser assim, né? Previsíveis, possíveis de ser controladas, matematizadas. Um dos grandes exemplos que nós temos na educação matemática, contrário a esse tipo de pensamento, é o que nós chamamos do programa etnomatemática, que vai trazer para a gente diferentes práticas culturais realizadas por civilizações distintas, povos distintos em diferentes momentos históricos, em que usavam, né, do pensamento que eles tinham, da linguagem do pensamento, para desenvolver a sua própria matemática. Tanto é que em alguns momentos eu vou utilizar aqui a palavra as matemáticas, né, práticas matemáticas no plural, para a gente entender que também não que existe mais de uma,
Não só essa que a gente aprendeu na escola, colonial, colonizadora, que veio da Europa, né? De Portugal, que os jesuítas nos ensinaram, mas que antes deles, né, os índios que estavam aqui na América Central, os povos africanos já praticavam um tipo de matemática, né, além daquela que foi toda estruturada, formalizada no período iluminista e que chegou até nós com uma forma bem sintética, né, que foi bem difundida, justamente pelo método científico, né. Então, uma antropóloga chamada Ferreira, ela vive um período no Xingu, né, com o povo do Xingu, os índios de lá, fazendo um tipo de pesquisa que a gente chama de etnografia, estando em imersão nesse lugar. E no artigo dela tem uma citação que me deixa sempre muito curioso toda vez que eu leio, né? Deixa, na verdade, atônito. Eu trouxe ele aqui para a gente ler um pouquinho. As perguntas do homem branco sempre começam com quanto ou quando. Ele quer saber por quanto tempo eu vivo no Xingu, quando eu nasci, quantos filhos eu tive, quanto eu ganho. O mundo de vocês é um mundo de números. No começo, o homem branco tentava acabar com a gente usando revólveres, chicotes e doença. Agora, ele usa números. Quando eu leio essa citação, ela sempre me traz muito espanto, porque de fato, a todo momento a gente está usando, né, essas palavras, essas perguntas, né, com respostas que remetem ao quantitativo. Quanto, quando, né, enfim. E isso sempre vai ter uma resposta em relação quantitativa, aquilo que a gente tem, não às vezes nem é o que a gente faz, ou, né, ou como se faz, enfim. E há uma diferença entre o nosso fazer matemática e desses povos culturalmente distintos, né? E hoje em dia, por exemplo, nós temos essa ideia de que há diferentes matemáticas e que outras civilizações também querem se apropriar dela, mas sem deteriorar aquilo, né? Ou esquecer, ou apagar, ou achar menor, que já sabem. Há aqui um depoimento do mesmo artigo em que um índio diz: eu quero aprender matemática para que o homem branco não nos engane mais com os números, né? Com os números dos homens brancos, não com os números deles. É interessante que esse artigo que está nas referências tem o título, a parte principal do título começa assim: quando 1 mais 1 é diferente de 3. E durante o artigo a autora vai explicar o sentido dessa palavra, né? Dessa palavra não, dessa afirmação. Porque a prática matemática dos índios é totalmente diferente. Ela é pautada em valores, né? Quando se pega algo emprestado de alguém, sei lá, um peixe, você vai devolver não somente um peixe para a pessoa, você vai devolver o dobro, mais um, né? Então, tem essas situações e tantas outras em que, se for fazer uma matemática, né, desses povos culturalmente distintos, ligadas historicamente à cultura deles, ou ligadas culturalmente, né, à cultura deles, ao momento histórico, a gente vai ver que há uma nova forma de se fazer matemática, mas que nós estamos interpretando com a nossa linguagem agora. Mas, no caso deles, talvez utilizaria de outros procedimentos para sintetizar um tipo de pensamento que seria o matemático. Bem, e o que é a educação matemática, né? Eu vou trazer essas ideias aqui porque a gente precisa entender um pouco do que é essa área científica, né? Quando a gente diz científico, acadêmico, fala de investigação,
há um processo que é muito inerente à ciência, né? Que é o processo de sistematização, é o processo de escrita, de validação, de divulgação, né? De síntese de ideias, né? De reconhecimento de hipóteses, enfim, há várias coisas envolvidas. E a maneira que nós, cientistas, os acadêmicos, usamos para que isso se fortaleça, né, que tenha força, tenha uma estrutura, é criando teorias, explicando essas, essas coisas, então, por meio de teorias, né, bem fundamentadas. Então, o que é educação matemática? Ih, faltou aqui um Tzinho no slide. Desculpa, mas vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tirei do artigo do professor Godino, um educador matemático espanhol, uma síntese, né, do pensamento do Steiner, também um pesquisador da educação matemática, mas isso da década de 90. Esses dois autores, tanto o Godino quanto o Steiner, eles estão preocupados em criar uma teoria da educação matemática para mostrar para a ciência, para a academia, não necessariamente mostrar, né? Mas assim, dizer ali, enfim, colocar estacas, como diz que o Patrick, que é outro educador matemático, que a educação matemática é um campo científico e está interligada, relacionadas com outras ciências, outros sistemas e disciplinas. Olhando esse diagrama do Steiner, a gente vai ver que no núcleo ali de todas essas bolinhas vai estar o que a gente chama de teoria da educação matemática, que está com a bolinha tracejada. Essa teoria da educação matemática, ela vai ser fundamentada justamente pelos sistemas de ensino das matemáticas, que é a formação de professores de matemática, o desenvolvimento curricular dessa disciplina, os materiais didáticos elaborados, as avaliações que fazemos, todo o nosso trabalho, né, como profissional, as avaliações externas, enfim, tudo isso vai envolver o que a gente vai chamar de sistema de ensino, né, a nossa formação, as metodologias, todo esse conhecimento ele faz parte, né, da teoria da educação matemática quando diz respeito à matemática como objeto de estudo. Diante disso, a gente vai ter essa área que a gente chama de educação matemática aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, mas também pode ser chamado de didática da matemática, que é bem comum na França. Mas que há muita conexão, são áreas que estão preocupadas, né, com o ensino de matemática, com a aprendizagem de matemática, com a relação desse conhecimento em questões sociais, psicológicas, enfim, que é o que o Steiner vai trazer aqui para a gente. Então, a educação matemática vê a matemática como objeto de estudo e a relação dessa matemática ligada a ciências como a psicologia, a linguística, a epistemologia e filosofia da matemática, né? E tantas outras áreas que podem aparecer por aí. A própria matemática, como está ali o Mzinho. Então, a educação matemática vai ser uma área das ciências humanas, né? Das ciências sociais humanas, que vai ter essa configuração de entender esses processos, esses relacionamentos, né? Cujo objeto de estudo é a matemática em si. Mas o educador matemático, o pesquisador dessa área, ele não produz necessariamente matemática, né? Cria teoremas ou coisas assim, né? Não faz matemática nesse sentido. Ele pensa numa matemática relacionado mais a questões humanas, relações humanas. Outro educador matemático que pensa na teoria da educação matemática é o Godino. O Godino, não me desculpe, o Higson, que também é citado pelo Godino,
em um de seus trabalhos de doutorado. A gente vai chamar esse modelo aqui do Higson de modelo tetraédrico de Higson para a educação matemática. Um tetraedro é uma forma espacial tridimensional, né, formada por faces triangulares de triângulos regulares, equiláteros, enfim, que então vai fazer aí uma junção de muitos elementos, né, para que seja um sólido geométrico, algo espacial. Essas faces vão ter que estar aí todas interligadas, tem que ter um conteúdo e tudo mais. E vamos dizer que esse tetraedro, que parece uma pedrinha, pode ser, que seja a educação matemática. Mas cada uma das faces que nós temos aí do tetraedro, né, que possui 4 faces, vai relacionar esse campo científico e profissional com outras ciências, como a filosofia, a sociologia, a psicologia e as matemáticas, como nós já mencionamos aqui, o porquê desse plural. Então, juntando tudo isso, né, as matemáticas e as ciências humanas ali, mais em comum, a gente vai ter a educação matemática, ela vai se preocupar então com essas relações do pensamento matemático, da matemática como objeto de estudo, de uma forma um pouco mais no sentido da pesquisa em ciências humanas. Bem, o que é essa educação matemática, por exemplo, para um dos nossos principais pesquisadores, né, principais, como posso dizer, a nossa principal referência de educação matemática no Brasil, não só no Brasil, no mundo, né, o professor Biratan D'Ambrosio, que é considerado o pai do programa Etnomatemática, que eu falei lá no momento que mencionei os índios. É lógico que tem muito mais coisas, mas não é o foco agora. Ele vai falar que a educação matemática propõe uma nova missão para o educador. Né? No caso do professor que ensina matemática, do educador que ensina matemática, que é lidar com as novas características de leitura e de escrita, com as interpretações de códigos e símbolos, com capacidade de analisar simbolicamente situações e criar simulações, com acesso à informação e com análise crítica da utilização de toda a tecnologia disponível. Olha que isso foi escrito em 99, mas a gente consegue perceber, né, uma vanguarda já nisso, pelo que vivemos hoje. Uma vez que o instrumental matemático básico resulta das capacidades cognitivas de observar, comparar, avaliar, classificar e ordenar, quantificar e mensurar. Se a gente fosse sintetizar praticamente o que é o pensamento matemático em questões cognitivas, esse pensamento está relacionado justamente a esses verbos que eu coloquei aqui em negrito. As principais atividades matemáticas que nós realizamos estão relacionadas com essas ações de observar, de comparar e avaliar, de classificar e ordenar, de quantificar e de mensurar, que é medir. Né? Independente das diferentes civilizações, esse processo ocorre, né? A partir do momento que são necessários, né, de forma um pouco mais pragmática, resolver problemas cotidianos naquele momento, daquele local, daquela civilização. Então são atividades que realizamos todo dia, né, e que precisam ser estimuladas, precisam ser então levadas em consideração, sobretudo na infância. A ideia aqui não é ensinar matemática na infância, pelo contrário, é estimular um dos pensamentos, né, da criança no seu desenvolvimento cognitivo nesse período. E cada vez mais a gente sabe o quão importante isso é na infância e posteriormente para a vida dessas crianças como cidadãos. Aqui eu vou trazer um exemplo prático para vocês
do professor Sérgio Lorenzato, da Unicamp, professor emérito da Unicamp, um educador matemático, um pesquisador em educação matemática, que vai trazer para a gente a ideia, né, de como trabalhar um daqueles verbos que trouxemos ali, que faz parte da síntese, né, do pensamento matemático, na infância, que são coisas que estão relacionadas ao lúdico, à brincadeira e principalmente, né, a mediação do professor, né, do adulto experiente que já tem uma ampla vivência, um mapa histórico e de vida, né, de experiências, maior do que a criança que está chegando agora ao mundo, nesse sentido de conhecer o mundo, para ajudá-la a também a conhecer coisas, né, que estão em processo de descoberta, de descobrimento por elas. Nesse vídeo, então, o professor o professor Sérgio Lorenzato e uma professora de matemática vão tratar da questão da conservação de forma e de tamanho. Isso tem a ver com aspectos topológicos que a gente trabalha no ensino de geometria, né? E é importante para se aprender geometria. Então, está bem relacionado ao pensamento geométrico e matemática, assim como tantas outras coisas que são importantes a serem trabalhadas. Vamos dar uma agora ouvida não, vamos assistir o vídeo e ouvir o que eles têm para nos falar. Antes de começar, queria dizer que eu tirei o vídeo desse link, está disponível aí embaixo, tá no YouTube, né? O vídeo de acesso livre. Também está disponível no blog que o professor criou, chamado Na Carriola de Arquimedes. Lá tem toda a série de vídeos com explicações. Faz um tempo já que ele fez esse blog, mas ainda é atual para aprender muitas coisas que envolvem a cognição, né, o pensamento matemático ali na infância principalmente. Eu sou o professor Sérgio Lorenzato e estamos no blog Na Carriola de Arquimedes. Hoje vamos estudar mais uma habilidade de percepção espacial. Ela se chama conservação de forma e tamanho. Observe esses dois palitos. Qual deles você acha que é o maior? Vamos ver um outro exemplo. Qual dos dois quadrados lhe parece maior? Na verdade, os dois são iguais. Tanto que por superposição, isto pode ficar mais claro do que quando se colocam um ao lado do outro. Esses exemplos ilustram uma habilidade de percepção espacial. Se chama conservação de forma e de tamanho. Ela está presente quando uma criança, por exemplo, empina uma pipa, ou quando a criança está sendo movimentada, por exemplo, através de um automóvel, um ônibus, ou quando a criança observa coisas que estão em movimento, um avião, por exemplo. Será que esses objetos mudam de posição e então mudam de tamanho? Não. Então, vamos resumir. Esta importante habilidade significa essencialmente o seguinte: objetos possuem propriedades que não variam, mesmo que eles estejam em movimento ou em posições diferentes. Vamos agora ver com a professora Rosana alguns exemplos de atividades a serem desenvolvidas com as crianças. A conservação de forma e de tamanho relaciona diretamente o observador com o objeto observado. A percepção do objeto depende da posição em que se encontra o observador. Mudando a posição do observador,
mudará a percepção que ele tem do objeto, ou mudando a posição do objeto em relação ao observador, mudará também a percepção que ele terá deste mesmo objeto. A percepção depende também da distância do observador em relação ao objeto observado. À medida em que o observador se afasta do objeto observado, ele tem a impressão que o objeto diminui de tamanho. Até o próximo vídeo. Bem, como vocês podem ver, aí inúmeros vídeos do professor relacionados a temas, né, da educação matemática na educação infantil. E aqui a gente tratou de um conceito matemático que já é possível ser trabalhado na infância e que vai ser muito importante para as aulas de geometria, para o desenvolvimento do pensamento geométrico. Bem, então, quem quiser saber mais é só acessar aí o canal no YouTube, que é Carriola de Arquimedes, ou o do blog também, que eu vou colocar nas referências para vocês. Bem, já estou acabando aqui o curso, e o que a gente tem que ter em mente é que todas as crianças têm direito à educação de qualidade, e a gente não pode deixar que elas percam esse direito, né? E não pode deixar elas perderem esse direito, porque é importante, né, para a construção delas como cidadãos nesse mundo, né? E são pensamentos assim, né, importantíssimos para exercer essa cidadania, para ler o mundo, como diz Paulo Freire, né? Então, a matemática é muito importante nesse aspecto e a gente precisa estimular as crianças para compreender essas ideias, esses pensamentos mais específicos da matemática. Aqui eu vou deixar para vocês as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação hoje, né, de tudo que eu disse. Então, o canal do YouTube do vídeo que vocês acabaram de ver, tá aqui. O nome do vídeo é Conservação de Forma e Tamanho, mas o nome do canal no YouTube é Na Carriola de Arquimedes. Um dos primeiros artigos que eu citei sobre práticas matemáticas, né, culturalmente distintas, de povos culturalmente distintos, é o artigo da professora Mariana Cal Leão Ferreira, cujo nome é Quando 1 mais 1 é diferente de 2, Práticas Matemáticas no Parque Indígena do Xingu. E está num livro organizado por ela mesma, chamado Ideias Matemáticas de Povos Culturalmente Distintos, que foi publicado em 2002. Outro artigo que eu utilizei para abrir o nosso curso foi o do professor Juan Dias Godino, que é um trabalho de conclusão de curso dele em doutorado, né, um documento de trabalho aqui do curso dele em Teoria da Educação Matemática, da Universidade de Granada, que se chama Perspectiva da Matemática e das Matemáticas como Disciplina Científica. Aí o título está em espanhol, mas eu fiz a tradução que passo só para ler. Mas digitando o nome do título, né, dos artigos na internet, é muito fácil encontrá-los para leitura em PDF. E também entrando ali no link do YouTube, ou digitando o nome do canal ou o nome do vídeo, vocês também vão ter acesso ao vídeo que foi apresentado. Agradeço a atenção de vocês até aqui. A primeira aula de hoje foi mais uma questão
para apresentar o curso para vocês e falar um pouquinho sobre essa área que por vezes é desconhecida de muitos profissionais que ensinam matemática. E qualquer dúvida, estou à disposição. Aí está meu contato, que é flaviosouza.pires@gmail.com. Muito obrigado, vocês cursistas, por se inscreverem, se interessarem. Espero que concluam o curso, vão até o final. Agradeço também o apoio do meu polo presencial em Guarapari por oportunizar e fazer esse curso de extensão e oferecê-lo aqui no YouTube. E, obviamente, ao Uninter por dar toda a formação necessária e ajuda para que eu pudesse realizar isso em nome, inclusive, da universidade. Muito obrigado a todos e até amanhã no próximo vídeo, na próxima videoaula, em que trataremos de mais alguns assuntos da educação matemática na educação infantil e também nos anos iniciais. Obrigado, tchau, beijo, fiquem com Deus.